bom, é com alegria que a gente vê que esses elos, eles permanecem, eles vão se transformando, de pai para filho, como dizia a música do Luiz Gonzaga, desde 1902, mas não é o caso, viu, Célio? Desde 1902 não, Mas é assim. Então a gente hoje, a Rosa, que é responsável por fazer a programação da casa, nos deu esse tema. Nós temos estudado aí as leis, Eu já falei sobre a lei de justiça, da igualdade, da liberdade. Desculpa, é que às vezes eu me confundo, porque eu falo em muitos lugares, às vezes até uns temas que falei da liberdade, já ouvimos outros abordarem outras leis. O que são essas leis? Só para a gente começar, eu sei que todo mundo sabe, mas só para a gente recapitular, mania de professor, é assim. Quando os espíritos trouxeram as informações, os ensinamentos que Kardec, com a sua genialidade, com a sua competência, com a sua capacidade, organizou, deu uma organização didática, pedagógica, de forma que nós, 150 anos depois, pudéssemos estar estudando e tendo a mesma clareza, a mesma compreensão, que uma das coisas que mais me encanta no Livro dos Espíritos, entre outras coisas, as revelações, é a solidez da metodologia. Nós que estamos na área da educação, Rosa sabe disso, Noélia sabe disso, vez em quando tem umas novidades aí, Há algum tempo atrás era Freire, depois era o outro, depois Paulo Freire, depois Piaget, agora Vygotsky, agora já estão mudando aí, já tem outro. Então, cada hora acha que um é melhor do que o outro e a gente vai fazendo esse movimento. O Livro dos Espíritos não, metodologicamente bem construído, ele permanece na sua caminhada, no seu processo de ensinar a gente. Aquilo que os Espíritos trouxeram, ele é atualíssimo, ele é um plano pedagógico perfeito. Antes de virar moda, o famoso PPP, quem tem criança na escola sabe, não, isso faz parte do PPP da escola. PPP quer dizer Projeto Político Pedagógico da escola, quer dizer só isso, não é partido político não. Antes das escolas pensarem no PPP, etc, o Livro dos Espíritos é completo nisso. Ele tem um projeto que se articula com as necessidades espirituais, as nossas necessidades de compreensão da vida espiritual, porque somos espíritos, e vem trazendo também suporte para a caminhada enquanto estamos aqui encarnados. E uma das partes, que o Chico dizia que era filé mignon do Livro dos Espíritos, é a terceira parte, em que os espíritos vão trazer as leis morais. O que são essas leis? Segundo os espíritos, essas leis foram leis emanadas da vontade de Deus, foram criadas por Deus, e elas têm algumas características que diferem das leis que nós estamos acostumados a ver, a acompanhar, a estar sujeitos a ela. São as chamadas leis morais. E quando a gente analisa a forma como Kardec colocou a sequência, o encadeamento dessas leis, a gente percebe que elas vêm crescendo. Para você chegar ao ápice, diferentemente de muitas proposições aqui da vida terrena, que às vezes chega-se ao ápice, que cai de paraquedas, como a gente diz, nas leis morais não. Você tem um caminho a percorrer. Então, é importante a gente compreender que essa lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é o ápice, é o coroamento de todas as outras leis ao qual nós estamos submetidos. Nós não chegaremos a estar dóceis ou submetidos ou aceitando ou acatando essa lei se não tivermos passado pelas outras. Não dá para cair de paraquedas lá na última. Então nós vamos ver aqui um pouquinho, vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso, como hoje tem muita gente boa. Então quais são as leis? A primeira que Kardec traz para a gente é a lei da adoração. Por quê? Porque Deus é a base de tudo. Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Se eu não tiver compreensão de Deus,
dizer, naquela divisão, queria achar uma palavra mais simples, achei, naquela divisão entre, não, tem Deus sim, mas tem matéria e tal, e eu fico nessa gangorra, tem hora que eu acho que tem hora que algumas coisas já me dificultam. Se eu não tiver a compreensão realmente de Deus e das suas leis, de que Ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, criador de tudo e de todas as coisas, eu vou adorar o quê? Algo muito próximo, algo que até há pouco tempo atrás tinha uma forma, né? De um homem barbudo, voz grossa, trovejante, que nos amedrontava. Não sei por que é homem. Aí eu tenho que lembrar os verbos juntos, né? Deus é menino e menina, né? Não sei. Mas a gente até compreende que nós vivemos numa sociedade patriarcal, em que a figura masculina tinha essa predominância. Então, automaticamente, para ter poder, tinha que ser um homem, né? De preferência falando grosso, bravo, e ainda tinha um cajado na mão que era para devia dar uns cascudos na cabeça da gente. Essa era a compreensão. A gente achava que Deus era alguém que estava lá tomando conta. Então, se nós não evoluirmos nesta compreensão para entendermos que Deus, né, onipotente, onisciente, onipresente, criador de todas as coisas, necessariamente Ele não precisa ter uma forma, porque o amor não tem forma, o carinho não tem forma, né? A gente ainda pensa. Eu costumo dizer que a nossa dificuldade, eu estou falando primeiro partindo de mim mesmo, é que a gente pensa a partir da matéria, mas nós somos espíritos. E o que é o espírito? Aí os espíritos para vocês não é nada, é uma chama, é uma fagulha, é o quê? Mas a gente precisa ainda de alguns termos para termos essa compreensão. Então, quando nós entendemos que a verdadeira adoração a Deus, no sentido de compreensão, está em compreendermos as suas leis, as leis que Ele trouxe, a qual todos nós estamos submetidos. Mas, acima de tudo, em vivenciarmos essas leis, nós ainda estamos naquela fase do Deus exterior, a fase da troca. Olha, eu vou ser bonzinho, eu vou no centro todo dia, eu vou orar, mas você me ajuda, né? E às vezes até a gente se defronta com algumas indagações. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Mas você está lá no centro todo dia, aí ajuda isso, e isso acontece com você. Eu falei, mas tem que acontecer comigo. Por que não? Por eu estar lá, não quer dizer que eu estou acima de qualquer coisa, além a quem. Então, a compreensão do Deus, da forma de adorá-lo em pensamento e verdade, é fundamental para que a gente comece a caminhada. E aí, quando nós entendemos isso, nós vamos para a segunda lei, que é a lei do trabalho. Ainda que a lei do trabalho para nós tem uma conotação muito chata, né? Que já diz a Rita Lee, nada é melhor do que não fazer nada. Tem a música da Rita Lee que diz o que não é verdade. Por quê? Porque nós vamos lembrar de Jesus, meu pai, como é que é, gente? Meu pai trabalha sempre, eu trabalho também. Então, nós temos que entender o trabalho não somente como algo material. Como nos diz Joana de Anjos, esse trabalho material, que ela chama de trabalho e remuneração, é o que vai gerar o progresso material, ele é necessário. Se nós não tivéssemos desenvolvido esse trabalho, nós não estaríamos fazendo fogo, né, no atrito, batendo lá, ou então batendo uma pedrinha assim na outra para ver se saía fagulha para acender as coisas, mas assim, estaríamos ainda plantando, usando as nossas mãos como ferramentas, só para dar um exemplo simples, né? Ou então a gente estaria chegando com o tempo mais moderno, passando roupa com o quê? Ferro, que a maioria não sabe nem o que é isso. De vez em quando, outro dia eu estava falando com um grupo mais jovem, eu falei, vocês imaginam como é que se fazia suco há 40 anos atrás, antes de chegar o liquidificador? Ou mix? Alguém fez, não fala não, Ieda, não fala pra cara não. Deixa essas pobres crianças na ignorância. Eles não têm noção. Eles vão achar que o leite já vem na caixinha, que o suco já vem na caixinha, porque era. Então o progresso, o
trabalho material vai gerar aquilo que a Joana de Anjos diz, que é o progresso na horizontal, a melhoria da vida material. Mas o trabalho, a abnegação, que é quando eu me coloco a serviço do Pai, naquilo que eu posso, como eu posso, vai gerar o progresso vertical, que é a da espiritualização, que é do entendimento, que é do progresso espiritual. Eu entendi que nada, nenhum progresso, nem material, nem espiritual, se realiza sem o trabalho, e o maior trabalho, o mais difícil, nesse aspecto do trabalho, a abnegação, é a reforma íntima, é a luta que a gente tem com a gente mesmo, é quebrar as pedras do orgulho, a rigidez, né, da prepotência, né, a presunção, a brita da vaidade, por aí nós vamos. Esse é o verdadeiro trabalho, a reforma íntima, talvez o trabalho mais difícil que a gente tem que enfrentar. Aí nós vamos começar a entender as outras leis. Eu não vou poder detalhar uma por uma, que a Rosa já está nervosa ali, porque acha que o tempo não vai dar, e eu também acho. Aí eu fico falando demais, e aí vocês não vão me acompanhar, que eu vou começar a atropelar as palavras, né? Mas tudo bem. E o Altino, inclusive, também, eu não posso cair nesse engano, porque o Altino, semana que vem, vai falar da lei da reprodução. Se eu entrar no tema dele, vocês já viram, o fuzuê está em casa, então não dá, né? Mas a gente vai vendo que as leis, elas vão começando de maneira que a gente possa acompanhar. Entendi Deus, né? A sua presença, que é o seu significado. Compreendi que não há progresso sem trabalho. E esse trabalho vai gerando, vai fazendo com que a gente vai galgando a compreensão das outras leis. Até que a gente chega na lei, que foi um tema da minha última fala, da lei da liberdade. Quando eu, consciente daquilo que eu posso e daquilo que eu devo, porque a grande diferença do entendimento da liberdade é que equivocadamente a gente acha que ser livre é fazer aquilo que se quer, mas ser livre é fazer aquilo que se deve. São coisas diferentes. E para que eu tenha esse entendimento, tenha essa consciência, eu tenho que ir compreendendo as coisas, que o progresso é necessário, que eu tenho que progredir primeiro intelectualmente, para depois espiritualmente, que intelectualmente vai me dando a compreensão das coisas, das responsabilidades que eu assumo, das responsabilidades, sejam positivas ou negativas, de acordo com as minhas atitudes. Eu vou compreendendo que todos somos iguais espiritualmente. Não vou cair na armadilha de achar que a vida material será igual para todo mundo. Não vai. Porque se reuníssemos todos nós, toda a fortuna do mundo se dividisse, daí a 4 meses de desigualdade. Por quê? Porque cada um tem uma trajetória, cada um tem uma experiência. O que não há, isso eu acho que é muito bacana quando a gente compreende essa igualdade, é a igualdade absoluta. Mas deve haver igualdade de direitos, igualdade de deveres, igualdade de oportunidades, e que isso vai, o retorno vai ser de acordo com o esforço de cada um. O esforço de cada um. Então, nós vamos entender que a liberdade, ela não pode ser exercida sem a responsabilidade. Eu quero ser livre, eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo que eu faço, dos meus atos, das minhas atitudes. Então, a culminância da compreensão disso tudo, que vai me fazer compreender que o progresso só existe porque eu estou em sociedade, eu estou em grupo, que esse progresso cada vez mais deve gerar igualdade de oportunidades, que essa igualdade deve estar calcada no respeito à liberdade de cada um. Eu vou chegar aqui na lei de justiça, amor e caridade. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Se vocês contarem, eu vou dizer que vocês estão mentindo. Todos. Eu tinha um achismo. Por que não é lei de amor, justiça e caridade? Alguém já fez essa pergunta? Todo mundo me diz que o amor, Lázaro, lá no livro lá no Evangelho, na lei de amor, ele diz que o amor é a excelência dos sentimentos. Primeiro que nós tivemos instinto, estamos na fase das sensações, e quando evoluirmos, o amor, porque o amor é a excelência dos sentimentos.
Aí eu ficava implicando com o Aldino, implicando com o tirante, pensando que eu não entendo que não é lei de amor, justiça e caridade. Vocês já fizeram essa pergunta ou não? Ou todo mundo passava assim? Isso me incomodava muito, porque eu queria entender. Eu não tinha ainda competência para entender. Olha, se o amor é a excelência dos sentimentos, ele não devia vir primeiro? É óbvio, não é? É ranhetice de alguém que já está desobrigado de votar, já não paga passagem no ônibus, já tem direito a 50% em passagens depois, já tem entra na fila preferencial. Isso é ranhetice, será? Eu me fazia essa pergunta. E depois de um longo tempo de pesquisa, de análise, de observação, eu entendi a grandeza e a correção dessa colocação. Por que a justiça tem que vir primeiro? Né? Até porque é para a gente entender o verdadeiro conceito da justiça. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 648, Kardec vai colocar aquilo que a já sabe. Que essa lei, ela é a mais importante, porque ela é o ápice de uma caminhada, porque é ela que faculta ao homem adiantar-se na vida espiritual. Porque a lei de sociedade, a lei de progresso, isso tudo ainda envolve muito a vida material, o dia a dia, as nossas relações, a caminhada. Mas a lei de justiça, amor e caridade, ela está falando ao espírito, e por isso ela vai resumir todas as outras leis, e quando nós estivermos vivenciando essa lei, nós estamos fazendo aquilo que eu falei no início, a reforma íntima, para alcançarmos a perfeição moral. Porque pensa, eu só vou atingir a perfeição moral quando eu fizer essa reforma, quando eu começar a desbastar as arestas. Hoje eu estava lendo até um capítulo, um texto de Vicente Paulo que eu acho lindo, que ele vai dizer que o amor, falando do amor, isso eu lia isso aí mais com calma, mas depois eu fui entendendo, Leon Denis, Delane, o Vicente Paulo vai dizer que o amor é a lei de atração para os seres, né, inteligentes, vivos, para os seres vivos, de modo geral, inteligentes. E a atração é a lei de amor para os inanimados e aqueles que ainda não estão, não têm a condição da inteligência. Olha que coisa bonita. Então esse é um processo que vem desde toda a caminhada, que o princípio espiritual empreende, que não dá para a gente falar, mas quem quiser ler no Mundo Maior, dá uma aula sobre essa caminhada do princípio espiritual. Então, quando eu chego a vivenciar essa última lei, eu já estou a caminho da perfeição moral. Ou seja, eu já tive coragem de fazer a reforma íntima, eu não estou naquela indagação que Fernando Pessoa, né, o grande poeta português, fala: para onde vai minha alma e quem a leva? O poema é lindo do Fernando Pessoa, que ele diz: para onde vai minha alma e quem a leva? Porque faço eu sempre o que eu não queria, que estranho mistério se passe em mim nas trevas. O Fernando Pessoa dizendo para a gente é isso. A gente faz, não devia ter feito. É isso que ele fala. Para onde vai minha alma e quem a leva? São as nossas imperfeições, as nossas invigilâncias. Vale a pena. É só ir lá no São Google que pegando essa frase, ele vai dar o poema todo, é belíssimo, vale a pena ler, né? Porque Fernando Pessoa, vamos combinar que é Fernando Pessoa, né? Então, nós vamos ver o seguinte: Kardec vai dizer que a justiça tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Porque a moral dos espíritos superiores, aqueles que já se elevaram, aqueles que realmente já vivenciam a lei de Deus, se resume nessa máxima evangélica aí, ó. Quem quer ler para mim? Qual é a máxima que se resume a moral dos espíritos superiores? Fazer. Isso é um princípio de quê? Da justiça. Então, se eu já atingi um nível de superioridade, o que eu desejo para mim, eu vou desejar para o outro. Aí não vale a desculpa da leitura preparatória, que às vezes a gente escuta: ah, o que é que tem? Todo mundo faz isso? Também eu vou fazer. A placa está lá, proibido estacionar. Aí um vem, para,
Aí a gente fala, mas não pode estacionar. Não, mas eu já sou o terceiro, tem dois na minha frente. Você riu mal. Por quê? Porque isso é muito comum. É comum. Aí o que está na lição? Que te importa a ti? Não foi isso, cara? Tem que você leu? Que te importa a ti? Segue-me tu. Olha, você está lá, é proibido estacionar dois estacionários? É problema deles, que eu não seja o terceiro. Estou dando um exemplo simples, que a gente vivencia aí no dia a dia, né? Tem uma fila e alguém corta a fila. Aí o outro corta, mas não, mas olha lá, entrou na frente, ninguém reclamou. Por que eu estou entrando e estou reclamando? É essa história. Por quê? A gente faz aquilo que não gostaria que fosse feito com a gente ainda. Então, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, vai dizer pra gente, ó, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quererias que os outros nos fizessem. Neste princípio, o homem encontra uma regra universal de proceder. Ou seja, isso vale para aqui, para o Japão, para a Conchinchina e, como dizia um tio meu que já desencarnou, para lá do estrangeiro. Quando ele tinha algumas coisas, ele ia lá pegar e dizia, ó, Nina, esse homem que está falando é para lá do estrangeiro. A gente nunca entendeu o que o tio Chico estava querendo falar para lá do estrangeiro, mas é uma coisa que fica, né? Então vale para qualquer lugar. Como as leis de trânsito, já que está falando, valem para qualquer lugar. Tanto que a sinalização de trânsito é igual. Você vai em qualquer lugar lá, você sabe que se tiver o Ezinho com a faixa no meio, já sabe. Quer dizer, aqui no Japão, na Conchinchina, na Alemanha, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, o que nós temos que entender? Se eu vivencio isso, eu posso estar reencarnado no Brasil, na China, no Japão, em qualquer espaço, qualquer área do espaço universal, que isso não vai ser regra de conduta. Por quê? Porque é a regra de proceder mesmo, olha o que eu ia falar aqui, para as menores condutas. Mesmo aquilo que eu acho que ninguém sabe, só eu. Porque a minha consciência sabe. Mesmo aquilo que ninguém pensa ou imagina, mas que eu sei que acontece nas menores atitudes. Então, acho que isso é fundamental para a gente entender por que a justiça tem que vir, porque esse é o princípio da justiça. Se eu não tiver isso, eu não tenho amor. Se eu não tiver amor, eu não tenho caridade. É uma coisa é consequência da outra. Mas seguindo, porque o tempo está voando, né? Kardec vai dizer no capítulo específico dessa lei, ele não é tão grande, né, que sugiro que todo mundo leia. A gente não tem tempo para detalhar, até porque eu falo muito e vou contando uma coisa, puxa outra, puxa outra, puxa outra, o exemplo puxa outro, puxa outro, puxa outro, e a gente acaba o tempo nos falando. Mas o que nós temos que entender? Que esse sentimento de justiça, quer dizer, de balanças equilibradas, o que serve para um tem que servir para outro, né? O que não serve para um não deve servir para o outro. Esse sentimento de equilíbrio, de balança, no campo das afeições, no campo das relações sociais, em todos os aspectos, está na natureza. Ele não é algo que se desenvolveu pelo progresso. Não é algo que se desenvolveu pelo progresso. Tanto que quando a gente, quem gosta dessa área, eu gosto um pouco, a gente faz estudos sobre as sociedades primitivas, esse sentimento de justiça, de equilíbrio já estava lá, nas manifestações, nos ritos, na forma como eles se expressavam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, era considerado em alguns agrupamentos primitivos, né, bem primitivos, algo extremamente injusto você ter o que comer, você ter abatido uma caça e você não repartir, alguém ficar sem. Era um princípio de justiça dentro de quê? Das necessidades que eram prementes para eles, que a sobrevivência era algo premente, então isso era fundamental. Nós vamos ver, por exemplo, né, guardadas as devidas proporções, que o grande movimento
que permitiu, quer dizer, talvez divisor de águas, que permitiu a gente estar onde estamos com todas as dificuldades, foi o quê? Foi o sentimento de a revolta, entre aspas, contra a injustiça e o sentimento de justiça que fez eclodir a Revolução Francesa, que é um marco para a civilização ocidental. Não vamos entrar nos detalhes, mas a mobilização foi o quê? O sentimento de justiça. Não pode, não dá, não pode mais continuar assim. Aí nós vamos ter aquele movimento que traz para o mundo as 3 palavras que basicamente norteiam todas as leis do mundo ocidental. Não vou falar não, as 3 palavras. Quem quiser vai procurar. Revolução Francesa, hein? Século XVIII. Fica quieto aí. Mas, gente, vocês também têm que fazer uma partezinha, né? Não sou eu apresentando, não dá. Mas esse é, por exemplo, e que nós estamos ainda bebendo dessa herança, não é verdade? Então, esse sentimento de justiça faz parte da nossa natureza. E o progresso moral, quanto mais eu percebo, principalmente essa igualdade espiritual, todos somos iguais diante dos olhos de Deus, o que vai nos diferenciar é o esforço que fazemos para nos melhorarmos. Então, quanto mais desenvolvidos, né, moralmente, mais esse sentimento se faz presente. Isso a gente vê claramente no amparo que a gente tem dos amigos espirituais, na presença deles, que às vezes nos puxa a orelha, mas com tanto carinho, chama a atenção com tanto cuidado, vendo que o que eles querem é que a gente compreenda, entenda e vivencie essa lei de amor. Então, o progresso moral, quanto mais eu compreendo Deus e suas leis, mais esse sentimento de justiça ele vai se fazer presente. Mais eu não vou desejar para o outro aquilo que eu não desejo para mim. Mais eu vou evitar fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito comigo. Eu não vou ter um discurso para o outro e o outro discurso para mim. Não vou fazer essa diferença. O que vale para mim, vale para todo mundo. O que vale para todo mundo deve valer para mim. Então, a base dessa justiça, em qualquer circunstância, é o quê? É cada um respeitar o direito dos demais. É não querer passar na frente, é não querer furar fila, é não querer achar que o sinal vermelho é só para o outro. Tem gente que acha que o sinal de trânsito, eu estou falando em trânsito, vamos pegar essa linha, é só para o outro. Outro dia a gente estava parado e passaram os 3, você falou, gente, esse sinal vermelho é só para mim? Ele perguntou, por que não passou? Quem é que se consolidou que ali não tem perigo, que aquele sinal é bobo? Não sei. Mas são essas questões, porque tudo começa nas primeiras coisas, nas menores coisas, nas pequenas coisas, né? Então, é a gente compreender, né, que cada um tem que respeitar o direito dos demais e você tem 2 tipos de leis. As leis que são determinadas pelos homens, que é a chamada lei humana, e as leis divinas ou a lei natural. Qual é a diferença dessas 2 proposições? Nós vamos ver que a lei humana, ela vai estabelecer direitos, mas que se mudam de acordo com o quê? Com o progresso que nós temos. Então, por exemplo, eu gosto de falar isso para mexer com o autismo, né? E que nem sempre acorde com a justiça. Quando nós casamos, isso já quase 50 anos atrás, a Constituição brasileira dizia que o marido era o quê? Cabeça do casal. Então ele podia... Era ou não era? Era assim? Era não, é? É, não. Só o pessoal acordar. Mas era assim, na lei. Se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir. Ele era cabeça do casal, portanto, ele que definia. Inclusive, estava escrito que ele podia até impedir mulheres de trabalhar. Se ela fizer comigo. Ele podia impedir a mulher de trabalhar, chegar na empresa, minha mulher não vai trabalhar, etc, etc. E ele vivia falando isso
direitos e deveres. Isso é uma evolução, até porque é justa, tendo em vista que numa encarnação eu estou na condição feminina, na outra eu estou masculina e por aí vai. Então, a gente vê que a lei humana ela vai mudando de acordo com que a gente vai compreendendo as necessidades. Muitas coisas que hoje estão na lei nem se pensavam há 20, 30 anos atrás. Então, enquanto nós não atingirmos ao nível de perfeição, essas leis vão se ajustando, elas vão mudando. Já as leis de Deus, a lei divina natural, a primeira coisa é que elas são universais. Aonde nós estivermos, nós estamos submetidos a elas. E segundo, que são imutáveis. Essas leis são imutáveis, porque elas vão contemplar o espírito em todo o seu estágio evolutivo, qualquer que seja ele. E a base dessa lei nós já falamos, que é que cada um queira para o outro o que deseja para si mesmo. Esse é o princípio. Ou seja, a gente deve abrir mão da coisa mais difícil. Eu vou falar de mim, certamente não falo de vocês, que é do egoísmo. Por que eu quero sempre para mim? Pelo egoísmo. E o que é o egoísmo? Aí a gente vai entender quando os espíritos explicam a Kardec. O egoísmo é o instinto de conservação que não se intelectualizou nem espiritualizou. Porque no início, quando nós viemos nas primeiras encarnações, o primordial era manter a vida física para dar oportunidade das reencarnações que iriam gerando progresso. Então, a vida era muito mais material do que moral e espiritual. E quanto mais material, mais o instinto. Por quê? Os espíritos dizem, entre aspas, me entendam bem, que o instinto é a inteligência da matéria. Aquele que está muito preso à matéria, ele vai sempre responder pela sobrevivência dessa matéria. E lá no início, rudes, pré-civilizados, nos primórdios do processo evolutivo como espírito, essa conservação física é fundamental. Só que nós avançamos, fomos à Lua, dominamos a escrita, hoje dominamos a tecnologia, que tanto faz você estar no Japão, em Portugal ou aqui, está tudo conectado, mas continuamos presos àquela necessidade de estarmos em primeiro lugar. Que nossos desejos, nossos sentimentos, nossas necessidades estão em primeiro lugar. Então os espíritos dizem, olha, o egoísmo é o quê? É o rabicho do instinto de conservação que ainda me mantém preso a essa necessidade que eu não consegui trabalhar e que é difícil, né? O egoísmo é a causa de todos os vícios, morais e materiais. Porque ele diz para mim, eu tenho direito de tudo. Então, o bom egoísta diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois eu, sobrar mais espaço eu. Eu não importo se alguém que está do meu lado está sofrendo, está se chateando, se alguém que está do meu lado vai precisar de mim, não. Eu, primeiro, em primeiro lugar. Então, essa é a luta para a reforma íntima. Essa é a luta. Porque a gente sempre se olha na posição de coitadinho. Eu estou falando de mim, estou falando, eu estou aqui na frente e me colocando. Então, Kardec vai dizer ainda nesse capítulo que o homem que praticar a justiça, quer dizer, não fazer ao outro aquilo que não quer que seja feito a ele, não desejar para o outro aquilo que não deseja para ele, em toda a sua pureza, se torna verdadeiramente justo. Porque o egoísmo não vai estar à frente, o orgulho não vai estar à frente, a prepotência não vai estar à frente, ele vai ter equilíbrio na sua análise, tá? Porque praticaria também o quê? O amor ao próximo. Eu não posso ter amor ao meu próximo se eu não sou justo, porque eu acho que o próximo pode ficar para depois. Por isso que a justiça tem que vir primeiro. Depois disso a gente entende. Aí, se eu compreendo isso, eu vou praticar o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ou seja, o amor e a caridade são os pilares que sustentam a justiça. Mas para ter esses pilares, eu preciso compreender esse equilíbrio entre direitos e deveres. Aliás, Leon Denis
no livro, se não me engano, Depois da Morte, se eu estiver enganado, vocês perdoem porque eu posso falhar, né? Agora nós já podemos falhar, né, Yuri? Então, eu acho que aí Depois da Morte, ele vai dizer pra gente o seguinte: nós temos um hábito, um vício, de acharmos que temos todos os direitos e nenhum dever. Eu falo isso e repito, você já deve ter me ouvido falar várias vezes. Eu nunca vi uma manifestação clamando pelos deveres. Alguém já viu? Só direito. Só que nós nos esquecemos que todo direito corresponde a um dever. Não há direito. Leon Denis vai dizer, na verdade, o direito é consequência do dever cumprido. Eu não posso querer ter direito se eu não cumpro o meu dever. Isso é uma lógica, nós invertemos. Nós queremos ter direito e quem sabe um dia, talvez, cumprir o dever que aquele direito adquirido, né, implica. Então, Leon Denis vai dizer, olha, o direito é consequência do dever cumprido. Se eu cumpro meu dever, acabou. Então o dever vem primeiro. E lá Lázaro vai dizer que o dever é o mais belo laurel da criatura humana. Está no Evangelho. O dever. É outra página. Lázaro vai dizer isso, tá? Então, eu não posso verdadeiramente ter amor nem caridade se eu não tenho esse sentimento acurado de justiça. E aí o que seria amor? Né? Os poetas cantam aí o amor, as músicas falam de amor, a gente fala de amor, mas o que de verdade é esse sentimento? Lázaro já diz, ele é a excelência dos sentimentos, ele resume tudo, que é a excelência do sentimento. Lá no dicionário, o Aurélio vai dizer pra gente que é o sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outra. Então, isso que nós estamos vendo aí nesse momento, abandonou o mata, isso, aquilo, isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa, né? Vamos ver que o nosso Estado, né, infelizmente, tem uma classificação desonrosa nessa questão, né, de violência contra a mulher, etc., né? Porque a gente tem visto coisas, mas é porque me abandonou, eu amava. Não amo. Porque o amor predispõe alguém a desejar o bem de outra. Esse é o primeiro sentido. E como que nós vamos entender sobre a ótica espírita o que é o amor? Joana de Ângeles nos diz nesse livro belíssimo, Estudos Espíritas, que é uma joia, né? Que no amor se iniciam e se findam todas as ambições. E a gente tem que pensar sobre isso. Por quê? Porque a minha ambição começa e termina no bem-estar do outro. Lá no dicionário diz que predispõe a pessoa a querer o bem do outro. Então a minha ambição está, né, tanto no começo e como no fim, em querer o outro bem, fazer bem para o outro, em auxiliar o outro. Ela vai dizer isso para a gente, encontrando-se resposta para todas as situações da problemática moral e humana. Então o amor, esse sentimento, será capaz de nos dar as respostas para as situações e circunstâncias quaisquer que elas sejam. E ela vai dizer, o amor é tudo, resume-se em amar. E aí a gente lembra do poeta, né, da música brasileira, que diz, por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade, enfim, não tem mais nada para falar. Eu acho que o poeta tem essa possibilidade de falar de forma encantadora. Então a Joana diz que o amor é tudo, não tem como você definir, porque quando realmente eu amo, eu quero melhor, quer dizer, todas a ambição que eu possa ter para mim, eu quero para o outro. E vai se iniciar e se findar no outro, na alegria, na felicidade, no bem-estar do outro, né? E o que é caridade? Lá no dicionário do Aurélio, ele vai dizer que é benevolência, compaixão, benefício, esmola e complacência. No Livro dos Espíritos, na famosa questão 886, é perguntado aos Espíritos
qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E os Espíritos vão dizer, benevolência para com todos, quer dizer, boa vontade, né? A gente costuma dizer que é bíblico, tá? O perdão é bíblico, né? Então, a caridade é bíblica, desculpa, pensei uma coisa falando, caridade é bíblica, eu sempre digo, caridade é bíblica, que é benevolência, indulgência e perdão. A gente não esquece mais. Então, a benevolência é que eu tenho boa vontade. Eu vou olhar o outro com o mesmo olhar que eu gostaria de ser olhado, né? Com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, com as minhas implicâncias, com as minhas possibilidades. Indulgência, quer dizer, ter doçura, ter complacência para com a dificuldade do outro, para aquilo que ele não pode alcançar. Às vezes eu Valtino conversando, Valtino assim às vezes mais incisivo, mas está claro, eu falo, está claro para você, mas não está para o outro. Não está, o outro não chegou ali, não entende, não adianta. Você pode falar, mas ele não vai alcançar. Mas não é possível, eu falei, é possível. Por quê? Cada um de nós está no degrau da escada, o que é claro para mim, e hoje eu até brinquei com ele, falei com ele assim, recebi uma mensagem a Garcia, ó, vou contar um milagre, mas não vou contar o santo, lógico, né? Recebi um e-mail de um amigo nosso, me convidando para falar na Semana Espírita da Casa, aí botou datas, né, dia tanto, só não disse o mês nem o ano. Aí eu falei com ele deve ter pensado, ele sabe o mês, né? Eu não sei, mas a gente está tão acostumado, a gente está tão viciado em achar que o outro sabe. Aí eu mandei aqui para ele, eu respondi para ele, olha, terei muito prazer em te atender, mas você tem que me dizer que mês, porque só está 14, 16, 17, né? Ah, você vai estar sendo convidado para falar dia 16. Eu falei, quando? 2015, 2020, que ano? Porque às vezes a gente está tão acostumado, né? Porque aquilo foi discutido, eles organizaram, eles programaram, só que eu não estava lá, então eu não sei que mês que é. Como é que eu vou saber se eu posso, se eu não posso? E a gente tem a mania disso, mas devia saber. Não, mas fulano já devia saber disso, mas não sabe. Então, isso leva a gente a ter essa indulgência de perceber que o outro, necessariamente, ele não tem que saber aquilo que a gente sabe. E que a nossa obrigação, atendendo ao apelo de Sócrates, se a gente sabe alguma coisa, é esclarecer o outro fraternalmente. Sócrates te diz que o sábio, ele não satiriza o ignorante, esclarece fraternalmente. Então é nossa obrigação. E não querer cobrar do outro aquilo que ele ainda não atingiu. Isso é a indulgência, é a doçura do trato, é a leveza. E o perdão, que é a coisa mais difícil, que a gente sabe que não é fácil para ninguém trabalhar o perdão, porque a gente não se perdoa. Uma das maiores causas de sofrimento hoje, a origem dessas distonias, síndrome do pânico, depressão, etc., está numa coisa chamada consciência de culpa. Isso é geral entre as pessoas da chamada área de saúde mental. Ainda que ela não esteja clara, eu me cobro por coisas, ou fico na defensiva, ou me torno irascível. E, segundo os especialistas, os grandes estudiosos da depressão, né, uma causa da depressão é a não aceitação da vida como ela está, da estrada que a gente se encontra. Ainda que isso seja inconsciente para o cérebro, mas o espírito está ali. Aí a gente lembra Joana de Ângeles. Nós temos duas maneiras de encarar ou de nos defrontarmos com a consciência de culpa. Uma, a gente sabe que todos nós temos contas, temos erros, temos equívocos, fizemos coisas que não devíamos. Então eu tenho duas maneiras: ou me vergar, me lamentar, me supliciar e não sair do lugar, ou falar, bom, sim, fiz, não quero fazer mais, seguir em frente. São essas duas atitudes. Quem se verga e se lamenta está sujeito a depressão, síndrome do pânico, enfim, as chamadas chiquemente hoje distonias emocionais e mentais. Mas quem diz, não, eu errei, mas quero mudar de rota, vai aí. É uma escolha.
Nós podemos fazer. Então, o primeiro é o auto-perdão. Saber que eu tenho muitas coisas. A conta é enorme. Mas se eu ficar me lamentando, eu não vou pagar a conta, talvez até acumule mais. Mas eu decidi que eu não quero mais e vou fazer diferente. Isso é que a Joana de Anjos coloca pra gente, que eu acho que é importantíssimo a gente se refletir, principalmente quando a gente está viciado no discurso da falsa humildade. Ah, quem sou eu? Não. Eu tenho defeitos e tenho qualidades. Eu quero investir nas minhas qualidades, ampliando e educar, corrigir os meus defeitos. Essa é a minha proposta. Se eu vou conseguir, já é outra coisa, mas que eu quero, eu quero. E vou fazer força para isso. Acho que essa é uma atitude positiva diante da realidade, do entendimento da realidade que nós somos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Bom, segundo, se não pudéssemos nos aperfeiçoar, também não estaríamos aqui, né? Tendo essa oportunidade. E tudo está a nosso favor, basta a gente querer. É a fala de Jesus para Emmanuel, está no seu querer. Está sempre no nosso querer. Mas vamos em frente que o tempo está. Então, Joana de Anjos, já em estudo espírita, vai dizer que a caridade, para ser praticada, nada exige. E, no entanto, tudo oferece. E é verdade. Quando a gente se doa, né, a caridade no sentido como a gente diria Jesus, só voltando que é benevolência, indulgência e perdão, nós vamos estar alimentados espiritualmente. Então, se eu não tenho esse olhar da justiça, direitos iguais, não querer para o outro aquilo que eu não quero para mim, não fazer ao outro aquilo, né, que eu não gostaria que fosse feito a mim, todo sentimento de amor e caridade, ele é frágil, ele não se sustenta, ele flutua de acordo, né, com os movimentos que eu faço. Então, Emmanuel vai nos dizer aqui nesse livro, Bênção de Paz, o seguinte: cultiva o amor que constrói e ilumina na esfera de cada um de nós para a imortalidade. Então, eu gosto muito das palavras. As palavras, elas têm um sentido muito próprio. Emmanuel está dizendo, cultiva. O que é cultivar? Rosa, que é dono de sítio. O que é cultivar, Rosa? É pegar uma semente, jogar lá e deixar para lá? Como é que você faz? Você me dá minhas amoras para fazer o chá. Vamos lá. Primeiro você prepara o terreno, tem que preparar, fazer mais o quê? Preparar a semente. Ó. Então, olha a palavra. Emmanuel, ele é perfeito nas palavras. Ele não utiliza palavras necessárias. Quando ele diz cultiva, trabalha o amor. Então, o amor não é algo que chega e joga. Pronto, me apaixonei, amei. Não. Nós temos que cultivar. E cultivar é, o que eu vou plantar? Eu quero plantar amor? Então, eu tenho que preparar a terra. Depois que eu semear esse amor, eu tenho que dar assistência, eu tenho que cuidar, eu tenho que ver se tem muito sol da intolerância, ou água demais para afogar a planta, né? A palavra, ela tem esse sentido e a gente precisa estar atento, principalmente Emmanuel e Joana de Anjos, que eles são preciosos nos termos. Olha, cultiva o amor. Então não é algo que surge de mundo e acabou. Você tem que acompanhar este desenvolvimento. Você tem que fazer a sua parte. E que constrói e ilumina na esfera de cada um de nós para a imortalidade. De vez que enquanto apareçam e aparecem e desaparecem as inquietações humanas, a caridade jamais acaba. A caridade naquele sentido, da benevolência, da indulgência, do perdão. Sejamos benevolentes conosco, né? Boa vontade, conosco, com as nossas limitações. Não almejemos a perfeição, porque ainda não estamos prontos para isso, porque existe trabalho. Ela não é um dom, não é uma graça que cai na nossa cabeça. É esforço. É um passo depois do outro. Não há como a gente se aperfeiçoar espiritualmente. Não tem bisturi que dê jeito. Não há plástica para a alma. Se eu ouvi outro dia, há muitos anos atrás, o Dr. Ivo Pitangui, o mais famoso cirurgião plástico do Brasil, ele estava numa longa entrevista, falando, não há plástica
quando a conversa deu essa chance, ele falou, porque não tem. Então essa plástica para a alma é o esforço, é a luta, é o trabalho, é a gente ter esses olhares começando em nós para que ele possa, né, se expandir e para que ele possa alcançar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que a lei de justiça, amor e caridade é a culminância de todas as leis, porque se eu sou capaz, né, de compreender desde Deus, que é o princípio de tudo, que é o pilar, que é a base, que é Deus, compreender como causa primária as suas leis, estar né, dócil às suas leis, compreendo o valor do trabalho, depois as leis de conservação, de reprodução, de igualdade, de liberdade, sociedade, por aí vai, né? A lei de justiça, amor e caridade é a culminância da vivência dessas leis todas, é o somatório, né? Então eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, e já estamos em cima da hora, o Tino já olhou lá mais uma vez o relógio, né? Eu queria encerrar com duas ainda, acho que tem mais uma lâmpada. Primeiro, essa frase de Leon Denis do livro Depois da Morte, é um autor que a gente precisa estudar, gente. Depois de Kardec, para mim, é o grande autor espírita. Tá? Ele é fantástico. E ele era autodidata, a vida de Denis é uma coisa belíssima. Então ele vai dizer que a lei de justiça, de amor e caridade, não é mais que o fundamento da ordem moral universal. As penas e os castigos representam a reação da natureza ultrajada e violentada em seus princípios eternos. Acho que não precisa nem comentar isso. A gente está vendo aí, né? Tanto a natureza espiritual como a natureza material, que estão reagindo pelo ultraje e a violência dos princípios eternos que vêm de Deus. E o grande princípio, né, é o amor. Então eu queria encerrar, aí, ó, tá vendo aqui, ó, com essa fala de Emmanuel. Eu penso que a grande dificuldade nossa, né, é que nós, com toda a grandeza e beleza da doutrina espírita, com os espíritos nos falando, repetindo, informando que o que nós somos é espírito, estamos transitando pelo corpo material, a gente tem muita dificuldade de vivenciar isso. Então Emmanuel, em A Caminho da Luz, faz um alerta para a gente. Toda realidade é a do espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Quando a gente compreender isso, todos viveremos muito bem. Jesus nos abençoe.